O Brasil é um país de jovens cheios de talento, como Lucas ao cavaquinho. Mas para que toda essa habilidade possa florescer, é preciso estimular a curiosidade e o interesse em aprender. Não importa a disciplina, esse é o papel do educador. Incentivar o jovem a pensar e agir, a experimentar sem medo de errar. É questão de curiosidade. Não, deixa eu ver aquilo ali, como é que será que aquilo ali funciona? Qual o resultado que aquilo ali vai dar? Um professor avesso a fórmulas prontas e que prefere ensinar a pensar com liberdade. Cláudio Luiz cresceu em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Ele foi aluno do Centro de Ensino Médio 3 e hoje continua ligado à escola como professor de Química. Mas o que Cláudio está fazendo aqui é muito mais que aprofundar uma ligação sentimental. Todas as aulas isso acontece, o aluno tem um lampejo, que a gente chama de insight, né? É o insight. Esse momento é um momento mágico. Essa que é a ideia central, fazer com que eles, utilizando as informações, cheguem a conclusões. Tá, a gente vai começar falando dos conceitos de ciência, tá? Que são os conceitos que a química aceita, porque é uma ciência. O ensino tradicional de química quase sempre se deparava com obstáculos intransponíveis. Muitos alunos terminam o ensino médio sem saber o que é a química e o que a química faz. Então é difícil você gostar de uma ciência que você não sabe o que ela é, o que ela se propõe, o que ela veio. Você só sabe dizer que a química está presente em tudo. A química está no dia a dia, mas como? De que forma? Em que ela me ajuda? A disciplina era apresentada como uma ciência fria, distante da realidade. Os conceitos de experiência e laboratório contribuíam para que se pensasse que somente com equipamentos sofisticados e salas altamente aparelhadas seria possível ensinar e aprender a disciplina. É a forma como ela se apresenta para a gente aqui no laboratório. O exemplo aqui do Erlenmeyer com essa solução. Não foi à toa que a tabela periódica virou uma espécie de bicho-papão. Para eles, assim, a figura da química é a tabela periódica e decoreba e fórmula e só chatice para eles. No ano passado eu não prestava atenção em uma aula. Eu não gostava de química, seriamente, eu detestava. Isso a gente tinha só na teoria, agora a gente tem na prática. Então eu vou sintetizar aqui uma espuma. Alguém já viu um pé de espuma, por acaso? Assim como Cláudio Luiz, outros professores de Química também toparam o mesmo desafio. Eles se deram ao trabalho de identificar e criar uma série de experiências com a marca da criatividade. Tudo muito simples e instigante. Essas experiências podem ser realizadas até mesmo sobre a mesa do professor. Então, tudo que tem uma percepção visual bem grande, eles gostam, né? Experimentos que mudam de cor chamam muito mais atenção, que tem reações assim de crescimento, né? Que foi o caso da espuma. As propriedades físicas quando mudam, quando estava líquido, fica mais sólido, fica mais pastoso. E também quando a gente promove a interação professor-aluno, não fica só um professor assim repetindo aquele bando de teoria, aquelas coisas chatas que é o que eles não gostam de decorar. Talvez viesse a ser mais cômodo ser um professor tradicional, apenas dar aulas expositivas. Mas isso é ledo engano. Tem uma característica de todo experimento, né? Não só do experimento, mas de toda atividade, mesmo que seja um filme, não explicar antes. É primeiro saber o que é que eles conhecem sobre determinado assunto. E segundo, a ciência é assim. A gente não sabe o que é que vai acontecer. E normalmente, quando se faz um experimento, a gente não sabe onde vai chegar. E aí até uma coisa engraçada. A história da ciência é cheia de acertos, mas muitas vezes os acertos que nos passam foram os erros. Então o cientista ele pega um erro e diz, olha, eu queria chegar aqui, o que não é verdade. E ciência não é isso. Ele tem um jeito de explicar diferente dos outros. Tem dúvida e ele percebe que as pessoas têm dúvida, mas ninguém levanta a mão para perguntar, entendeu? Ele explica de novo e faz com que a aula fica simples para as pessoas perguntarem. Quando a gente olha assim, parece complicado, mas quando o professor explica assim, é a coisa mais simples do mundo. Faz o seguinte, agora põe o vinagre dentro do bicarbonato para ver o que acontece. No Centro de Ensino Médio 3 de Ceilândia, 4 experiências modelo foram propostas aos alunos.
uma manchete de jornal foi o gancho para discussão em sala de aula. Quais os efeitos do novo percentual de álcool sobre os motores? Quem ganhava e quem saía perdendo com a mudança? Será que a gasolina dos postos realmente segue os teores previstos na lei? A gente vai despejar, né? Vai misturar água com a gasolina. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou colocar a água na gasolina ou a gasolina na água? A água na gasolina. Tá, mas por quê? Então vamos fazer um experimento para a gente tentar entender aí? São 3 situações que a gente pode escolher um experimento, né? Ele pode servir como exemplo, tá? Você tem um determinado conhecimento, mas o exemplo aqui, ele vai possibilitar uma nova descoberta. Uma outra situação também, que a gente pode usar um experimento, é como motivação. Vamos criar uma situação motivadora para que determinado conteúdo que é abstrato seja estudado? Alguns postos de gasolina estão adulterando a gasolina, colocando o teor de álcool mais, que o certo é 24%, algumas estão com 25%, e isso prejudica muito o automóvel, a capacidade dele. A função desses experimentos, muitas vezes, é criar algo concreto. Aí eu falo com ele, escuta, você lembra daquele experimento? Aí ele lembra da situação, porque ele vivenciou isso. E aí, né, a gente pode lembrar da história da humanidade. Antes mesmo das pessoas escreverem, as pessoas contavam histórias. Isso é próprio do ser humano. Todo mundo sabe contar histórias. E é o que eles fazem. Conta o experimento para mim. Eles contam. No mundo regido pelo consumo, uma outra atividade proporcionou aos alunos discutir sobre a qualidade e os efeitos dos produtos vendidos nos supermercados. No foco das atenções, o detergente caseiro. A gente vai estar testando a qualidade de detergentes. Se é um sucesso comercial, tem muita gente ganhando dinheiro, tá certo? E aí a gente pode saber que detergentes são melhores ou piores do que o outro. A gente vai comparar o A e o B e a gente vai tentar saber aí, através do volume de espuma, qual deles é melhor. 5 minutos e 40 segundos. Então, pessoal, olha só, o que a gente viu? Quais são os registros que a gente tem? O volume dos 2 detergentes, no início, eram diferentes, parecidos? O volume era parecido. O volume foi da mesma altura, né? Então a gente atingiu aqui quase o final da proveta, né? Hein, Lucas, e o tempo aí? Foi o mesmo para os dois? Não, o tempo nos dois teve diferença. Aí, qual a diferença? No A foi quanto aí? Pode falar pra gente? 5 minutos e 40 segundos. 5 minutos e 40 segundos. E nesse daqui? Foi 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Aí é o seguinte, qual a conclusão que você chega aí? Analisando esses resultados. Se eu te perguntasse, qual desses dois é o melhor detergente? Com certeza eu optaria pelo que tem a consistência mais resistente, né? Do que o que em menos tempo ficou com uma espuma, vamos dizer que rala, muito espaçosa. Bem menos tênue, né? Esse aqui a espuma foi mais consistente. Exato. Agora só para te provocar. E se você fosse um ambientalista? A gente viu que essa espuma aqui dura mais tempo. Certo. E se a gente pensasse nos efeitos disso aqui na natureza? Qual seria o melhor? A questão do detergente serve para lavar louça e tal, mas pode afetar a natureza. Isso depende do ser humano, né? Questão do mau uso ou bom uso. O nosso problema inicial é tentar descobrir do que são feitas as coisas, né? Para entender a estrutura da matéria, Cláudio e os alunos utilizam feijão, sal e água. A gente colocou feijão dentro do copo e depois colocamos sal. E houve um aumento do volume do material total? Não, ficou ali em cima dos 100 ml. Como é que cabe tanto material ali dentro dos 100 ml? Porque existe espaço vazio aonde? Entre os grãos de feijão, não é isso? Será que eu ainda consigo colocar alguma coisa aí dentro, tá? Sem que passe dos 100 ml? Água. Será que dá para botar água? Dá. Tá? Vamos tentar então? Como é que a água entrou aí nesse meio? E tinha espaços dentro do feijão e do sal. Você acha que ainda tinha espaço? O sal se dissolveu. O sal se dissolveu? O sal se dissolveu, né? Mas como é que o sal se dissolve na água? Se vocês lembram, né? Um dos trabalhos do químico é diferenciar materiais. As densidades da água e do álcool podem ser comparadas utilizando 2 recipientes iguais,
com quantidades iguais e uma simples tampa de caneta esferográfica. Vocês concordam que eu posso usar essa propriedade, a densidade, para diferenciar dois líquidos? Tá bom? Então eu não preciso colocar mais nem o álcool e nem a água na boca. Basta usar dois objetos de densidades iguais e pela diferença de densidade dos líquidos, a gente diferencia esses dois materiais. O que será que acontece se eu colocar um objeto dentro da água e o outro dentro do álcool? Bora ver. Faz aí, Lucas. A tampinha afunda porque o álcool é menos denso que a tampinha. Você viu, né, que a tampinha flutua na água porque ela é menos densa do que a água. E no caso do álcool, ela afunda porque é mais densa. Estamos desenvolvendo um conjunto de experiências, né, que os professores podem realizar em qualquer escola desse país. Né? São experiências simples, né, utilizando reagentes e materiais disponíveis no comércio local. Muitas dessas experiências os alunos podem fazer em casa, levar os resultados para a escola para discutir com os colegas, com os professores. Vocês têm exemplo de materiais que se dissolvem? Sal. Sal se dissolve na água. Alguém já fez suco? Suco, né? Suco se dissolve na água, né? Eu tô me envolvendo mais com química, já tá bem diferente do que o ano passado. Eu tenho mais vontade de participar, assim, porque eu gosto de fazer experimentos, eu acho interessante como uma coisa se transforma em outra. Já enxergo as coisas de um outro modo, né? Com as aulas aqui que o professor Cláudio tem ensinado pra gente, a gente tem aprendido cálculos, experiências, novas formas de observar, né? No caso de você saber usar os produtos até consigo mesmo, em casa, na escola. No laboratório de pesquisa no ensino de química da Universidade de Brasília, futuros professores treinam com a nova metodologia. Quando ele está em contato com o ácido, ele tem essa mudança de cor. Eles sabem que também tem um desafio pela frente, mas o caminho está aberto. E sabem também que para seguir em frente na educação, como na vida, é preciso experimentar sem medo de errar. Quando eles vão para a aula de laboratório, eles parecem que estão em outro mundo, porque eles saem de uma coisa assim, aquela coisa bem teórica, tá? Eles saem para a experiência. Então eles veem que a química não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo tem medo, porque eles conseguem alcançar justamente com o professor Cláudio, com o experimento dele. A gente vê lá os resultados. Os alunos, muitas vezes, quando respondem, eles não copiam mais o que está lá no livro, não é mais um processo de memorização. Eles colocam o que eles viram. Nós temos que trabalhar no sentido de valorizar a escola pública. A escola só vai melhorar, o ensino só vai melhorar nesse país, se os professores, no seu coletivo, lutarem por isso.